Essa semana eu vi um comentário que a quinta-feira à noite em Brasília é a noite mais tumultuada da semana, porque a Operação Lava Jato sempre age na sexta-feira de manhã. Então todo mundo vai dormir, não sei se todo mundo, era o comentário, preocupado se o japonês ia bater na porta deles no dia seguinte. É um pouco hilário, mas eu queria parar agora para a gente orar pelo nosso país. Eu tenho recebido vários e-mails em que as pessoas perguntam: onde está IB Morumbi nisto? Eu tenho respondido que o nosso papel não é tomar qualquer partido, mas o nosso papel é fazer o que a Bíblia diz, orar pelos governantes. Orar pelo Poder Judiciário, orar pelo Poder Legislativo, orar pelo Poder Executivo. Porque realmente é um momento delicado no país e a Constituição dá para você e para mim a liberdade de protestar, de manifestarmos pessoalmente, de irmos às ruas. Você não está proibido de fazer isto, você tem o direito de fazer, seja para um lado ou seja para o outro. Mas como igreja, como corpo de Cristo, o que Deus espera de mim, de você, a gente como igreja, orar pelo país, para que Deus conduza os governantes. Por mais difícil que eu possa ter dificuldade em olhar para um ou para outro, o texto é: orem pelos governantes. É o que vamos fazer agora. Num contexto como o nosso aqui nessa igreja, lidamos com isso a semana inteira, temos pessoas que estão sofrendo por causa da crise, pessoas que têm perdido bens, negócios, bem como outros que, a despeito da crise, não estão se aproveitando da crise. Por outro lado, de acordo com o nicho em que estão atuando, os negócios têm prosperado. Não dá para entender, mas nós só podemos entender uma coisa, que é: Deus mandou nos interceder. Orar pelos que estão perdendo, pelos que estão ganhando, orar por pessoas aqui da igreja que estão sofrendo, orar pelos empresários aqui da igreja, que também Deus abençoe os negócios deles, para que eles possam empregar mais gente. Mas nosso papel como igreja é olhar para Deus e dizer: Deus, estamos aqui pedindo a Tua mão sobre o Brasil, sem qualquer partidarismo, mas fazer o que a Bíblia diz. Nível pessoal, você tem liberdade de fazer, de agir como você quiser, crer em quem você quiser. É sua liberdade, mas como igreja, nós podemos ver Deus fazendo milagres em nosso país. Então eu quero convidar você a abaixar sua cabeça mais uma vez. Nós vamos orar. Queria pedir que você pessoalmente orasse, onde você está aí, do jeito que você sabe orar. Peça a Deus pelo Brasil. Inclua nomes na sua oração. Inclua aqueles nomes que você tem dificuldade de ver, aqueles nomes nos jornais. Inclua nomes que você sabe que tem lhe prejudicado. Porque graça faz parte da nossa experiência com Deus. Então ore pelo Brasil como você sentisse à vontade agora. Ó Deus, quando olhamos a Tua palavra, que é nosso papel orar pelos governantes. Quando esta ordem foi dita pelo Senhor, Nero era o imperador romano. Imagino que aquelas pessoas que leram aquela carta a primeira vez e que leram aquele texto, talvez não entenderam, ou talvez se sentiram até traídas, até pelo Senhor. Mas o Senhor nos mandou orar pelos governantes. É isso que estamos fazendo agora. Pedindo que a sua mão, a mão do Senhor, esteja sobre o nosso país nesse instante. Pedimos Tua graça sobre nós. Pedimos que lide com o nosso pecado pessoal. Que não escondamos nosso pecado pessoal. Bem como por causa disso, por orarmos pela nação, o pecado da nação surja e seja tratado. Mas que, em última análise, o Senhor seja aquele que vai ser glorificado.
Oramos pelo Poder Judiciário. Oramos pelos que estão ali no STF, Senhor. Guia a mente deles. Oramos pela Presidente da República, pelo governador, pelo prefeito. Senhor, mesmo que eles não te conheçam, a tua palavra diz que o Senhor os tem na mão do Senhor. Oramos por eles. Como orar, nem sabemos exatamente. Mas oramos por eles. Que a tua graça haja através deles. Oramos pelo poder legislativo. Senhor, façam que aqueles homens e mulheres, de uma certa forma, venham a entender que não está nas mãos deles, não são soltos. Mas eles têm a ver contigo, Senhor. Contigo também, Senhor. Mesmo que não creiam em Ti, mesmo que não creiam que o Senhor existe, mas que, por terem sido criados à Tua imagem e semelhança, o Teu temor penetre no coração deles. Não sabemos onde tudo vai terminar, mas sabemos que o Senhor tem a mão nisto. Em Ti que confiamos, com temor e com humildade que nós oramos. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém. Eu queria começar com uma pergunta, esta nova série, mas eu queria que vocês vissem a vinheta desta série. Para você, o que é adorar a Deus? Para muitos, é estar no culto de domingo cantando e agradecendo em alto e bom tom. Para outros, pode significar reservar um local e dia da semana para adorá-lo. Independente de uma ou outra forma, o mais importante é viver em adoração. E isto significa muito mais que poucos minutos exclusivos para Deus. O que precisamos entender é que Deus, como nosso Pai Celestial, deseja que tenhamos uma relação muito mais profunda. E neste sentido, o foco da adoração está em agradecermos a Deus, não por medo, mas por amor ao Pai. E assim, por amor, viver diariamente agradando, obedecendo, dependendo e servindo a Deus com nossos dons, tempo e recursos. Adore é a nova série de mensagens da IB Morumbi, que vai despertar em cada um o desejo de agradar a Deus e viver na dependência do Espírito Santo. É a nova série que estamos começando hoje, uma série pós-celebração da ressurreição. E eu queria começar com uma pergunta. Quantos cultos você participou esta semana? Se você participou em 1, 2, 20, 30, talvez essa não seja a melhor resposta, mas eu creio que muitas vezes nós confundimos adoração com esse estado, ou estar aqui num lugar como este. É verdade, tem a ver, mas é muito mais do que isso, talvez muito mais do que a gente possa imaginar, o que a adoração realmente tem a ver. E eu creio que uma boa maneira de atiçar o nosso pensamento é imaginar que você sendo casado, talvez você já pensou alguma vez, ou até perguntou para o seu cônjuge, né? Quantas vezes você pensa em mim durante o dia? Alguém já perguntou isso? Ou ficou curioso em saber? Ou se lá quando o marido está no escritório, lá cercado de pressão, ele ia ter um tempo de pensar, eu tenho uma esposa em casa. Ou então o seu marido está lá trabalhando e, será que minha esposa está lembrando de mim? Eu creio que se você fosse ouvir uma resposta honesta, é assim, eu pensei algumas vezes em você essa semana. Talvez você pensasse só algumas vezes. Ou quando você era namorada, você imaginava, você disse algumas vezes para ela, eu não deixo de pensar em você, eu só penso em você. Uma mentira branca, né? De certa forma, adoração tem a ver com esta relação com Deus, que é muito mais do que estar aqui domingo de manhã, porque
tem a ver com a maneira como eu me relaciono com Deus. Então, nessa série, nosso desejo é encorajar você a descobrir por você mesmo se você adora realmente a Deus ou não, da forma como Deus espera. Queremos aqui, há 3 domingos, quando terminarmos esta série, a gente poder imaginar que a igreja está no novo patamar. Se você lembra quando eu expliquei o que é que a nossa nova logomarca significa, que é uma cruz. No topo da cruz eu expliquei que é a ideia de adorarmos a Deus. No pé da cruz é a ideia de sermos uma igreja fincada na palavra. O lado horizontal da cruz tem uma espécie de mão no fim do logo, que significa que queremos ser uma igreja que abraça indiscriminadamente quem quer que seja. Se vocês têm problemas de saúde, aqui é o seu lugar. Se tem problemas no casamento, aqui é o seu lugar. Se tem problemas no negócio, aqui é o seu lugar. Qualquer tipo de problema que você tiver, qualquer identidade que você tenha, aqui é o seu lugar. Queremos abraçar você indiscriminadamente. Mas também, lado da cruz horizontal, significa que queremos ser a igreja que serve. Mas tudo começa com adoração. A igreja que queremos ser começa com a maneira como a gente entende sobre o que é adorar a Deus. Se você tem sua Bíblia, o seu smartphone, o seu tablet, abra comigo em Romanos capítulo 12. Vamos olhar para 2 versículos esta manhã, dentro da ideia que adoração tem a ver com o meu coração. E é um imperativo aqui, adore a Deus de coração. Um texto que talvez você tenha decorado, mas está muito claro na sua cabeça, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma linguagem que o apóstolo Paulo está usando, quem escreveu este texto. É uma linguagem, eu poderia dizer, uma linguagem cultica. Paulo tinha em mente, com certeza, o momento que no Antigo Testamento as pessoas iam ao templo, traziam um animal, entregavam na mão do sacerdote, e aquele sacerdote matava o animal na frente deles, eles comiam a carne junto com o sumo sacerdote, o que sobrava daquilo que havia sido queimado pelo fogo, que em tese, figuradamente, subia para Deus. Só que o sacrifício, como era feito, não precisa ser mais feito, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, e ele foi o sacrifício que Deus criou para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, como é que fica culto agora? Era interessante pensar como um judeu da época, porque para ele foi uma coisa estranha. Eu não tenho que ir mais ao templo, eu não tenho mais que sacrificar animal para ter os meus pecados perdoados. Foi uma mudança muito grande de comportamento, de cultura, porque agora o ritual desapareceu. E a gente às vezes se pega muito a rituais. Há uma onda hoje muito grande que não é preciso, entre evangelhos, que não é preciso mais ir à igreja. Na última revista Christian News Today, Cristianismo Hoje, o tema da capa foi esse: os desigrejados. Na realidade, é uma atitude extrema, mas ao mesmo tempo, adorar a Deus não tem tanto a ver com o ritual cultico, como um momento como este. Mas, o que é que então significa adorar? Como é que eu vou atender a esse imperativo? Adore. Por que é que eu tenho que adorar? E nesta manhã, eu quero situar aqui, a gente adora realmente a Deus quando a gente adora de coração. A ideia do verbo adorar carrega a ideia de reverência, mas carrega também a ideia de serviço, de servir. Então, quando você vem aqui hoje de manhã, como estamos juntos, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, estou servindo a Deus. Mas você está sentado aí passivamente, eu estou aqui falando, nós temos um grupo cantando aqui, faz parte. Mas em nenhum momento a adoração tem a ver comigo. A adoração tem a ver com você. Mas como é que eu adoro a Deus e por que eu adoro a Deus?
E a razão que Paulo dá, a primeira razão que Paulo dá para que a gente preste realmente um culto a Deus, é, como ele diz no versículo 1, as misericórdias de Deus. Ele começa com a palavra portanto, depois a palavra irmãos. É uma palavra afetiva, amorosa, que Paulo trata a igreja de Roma e diz: meus queridos, por causa da misericórdia de Deus, eu vou pedir para vocês o que eu vou pedir. Então, se você imaginasse Paulo falando aqui, o tom de Paulo era um tom muito amoroso. Amoroso por quê? Porque ele acentua que a razão de você estar aqui é porque Deus é misericordioso. A palavra, portanto, conecta tudo que ele falou antes, do capítulo 1 ao fim do capítulo 11. No capítulo 1, ele falou da depravação do homem que trocou a adoração de Deus ou a Deus por aquilo que é material, por aquilo que é a criatura. E no capítulo 3, ele diz que todos pecaram, você e eu somos pecadores. Por mais que eu negue que eu seja tão ruim, ou acho que eu seja tão bom, que eu não sou, nem você é, mas o ponto é, você e eu somos pecadores. E porque somos pecadores, nós perdemos a relação afetiva, amorosa com Deus. Não que Deus se afastou de nós, mas somos nós que nos afastamos de Deus. Porque nós temos a nossa vida centrada em nós mesmos. E Hebreu diz que esse é o maior dos nossos pecados. É pecado adulterar, é pecado mentir, é pecado roubar, é pecado ser corrupto. Mas tudo isso é superficial. Realmente o que é profundo é a minha independência de Deus. Eu achar que eu posso dar conta da minha vida por mim mesmo. E não somente conta desta vida, como a vida no porvir. Ele diz, todos vocês são pecadores, e porque são pecadores, não têm uma relação com Deus. Ele vai adiante, no capítulo 4, ele fala sobre Abraão, que foi feito justo diante de Deus. Não porque ele entregou Isaac para Deus, não porque Abraão fez alguma coisa para ganhar algum ponto com Deus, mas porque Abraão creu no que Deus havia dito. Ele introduz o conceito de salvação pela fé, que perdão de pecados não tem a ver com quantas vezes eu vou à igreja, com quanto eu dou para a igreja, se eu fui batizado ou não. Perdão de pecados tem a ver com eu creio que Jesus morreu por mim e o que eu precisava ser feito pelo meu pecado, Jesus fez na cruz completamente. Por isso, no capítulo 5, ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso é misericórdia de Deus. No capítulo 3, totalmente depravados, totalmente pecadores. No capítulo 4, por causa da fé, fomos perdoados, feitos justos. Capítulo 6, tem uma frase que ele usa. Ele diz que o salário do pecado é a morte. Aquilo que você e eu vamos ganhar por causa do pecado é a separação eterna de Deus. Não somente nesta vida, mas por mais que eu acho que não tenha vida depois da morte, eu acho que dizer que Jesus morreu por mim é balela, mas o fato é que o salário do pecado, aquilo que o homem vai ganhar, porque rejeita Deus, é viver eternamente longe de Deus. Mas no capítulo 8, ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Misericórdia de Deus. O que eu merecia, o que você merecia, o que nós merecemos, é punição por causa do pecado. Mas na medida, no momento em que eu passei a crer em Jesus como meu Salvador, aquela punição foi retirada. Nenhuma condenação tem mais sobre mim. A nossa culpa, a minha culpa, a sua culpa foi totalmente retirada, de modo que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz no fim do capítulo 8, que em todas essas coisas, tudo aquilo que passamos de dores na vida, nós somos mais que vencedores. Não que não vamos passar por dores, mas pelo fato de Jesus ter morrido por nós na cruz. A misericórdia foi dada. Ele que me capacita para lidar com as dores da vida. E nada na vida me separa mais de Deus. Inclusive a vida não me separa. E quando a gente morre, em vez de encarar a morte como a derrota final, pelo contrário, a morte física é uma expressão da vitória de Jesus sobre a morte. A morte física existe que o seu corpo vai parar de funcionar, mas não existe mais morte espiritual. Porque por causa de Jesus, você tem perdão de pecados e vira no céu depois da morte. Capítulo 9, 10 e 11, ele faz um parênteses sobre a história de Israel. E no capítulo 12 ele diz, por causa de tudo isto,
porque Deus é misericordioso, porque Deus não deu para você o que você merecia receber, é por isso que Deus deve ser adorado. Adoração, então, tem a ver com a minha gratidão pelo que Deus fez por mim. Eu suponho que você é grato pelo seu cônjuge quando você se sente amado, ou se sente amada. Você não é grato apenas um dia por semana, ou na sexta-feira à noite, quando vocês vão estar juntos, e a única hora que você diz, muito obrigado, querida, muito obrigado, querido. Eu creio que a hora que você expressa mais verbalmente a gratidão que você tem pelo seu cônjuge, a gratidão que você tem porque na quinta-feira você deixou a comida queimar, ou não ajudou a moça que ele ajuda em casa, deixou a comida queimar, e o marido chega e fala, o que é que tem para jantar? E você diz, comida queimada. Ele fala, muito obrigado. Totalmente ninguém fala isso. Mas em vez dele reclamar, onde estava com a cabeça? Por que você deixou a comida queimar? Ele poderia dizer, bem, eu entendo. Você teve um dia cheio, né? Mas eu te amo. Eu te amo mesmo quando a comida queima. Vamos para o Terraço Itália comer essa noite. Dizer, era isso que eu queria. Então, se você só disser isso uma vez por semana, talvez seja estranho. Ao dia que você diz, obrigado, mas a gratidão, eu creio que ela é durante o tempo inteiro. Por isso, quando Paulo diz, eu quero que vocês cultuem a Deus, a razão da minha adoração é constante, é dizer, Deus, muito obrigado. Eu merecia viver eternamente no inferno, mas o Senhor Jesus me perdoou. Eu merecia viver com culpa, escravo de uma culpa, mas a culpa foi tirada. Eu não mereço depender do Senhor, saber que o Senhor me socorre, mas o Senhor me socorre cada dia. É por causa disso que Paulo diz, Deus é para ser adorado por causa da misericórdia dele sobre você. E isso não tem dia, não tem hora. É regularmente, é constantemente. Então, por que eu adoro a Deus? Como é que eu vou adorar a Deus de coração? É quando eu sou grato pela misericórdia dele. Tem dias que parece que Deus não é misericordioso. Eu suponho que, levando em conta o momento do Brasil, tem dias que você ora pelos seus negócios, tem dias que você não tem nenhum cliente que ligou para você e você pode perguntar a Deus, onde é que o senhor está? Quinta-feira eu estava com alguém aqui da igreja, que justamente disse, pastor, essa é a minha oração hoje, parece que todo dia eu tenho que falar, Deus, onde é que o senhor está? Alguém que há 2 semanas, ele é dono de uma grande empresa, teve que demitir 150 funcionários de uma só vez. E dizer, eu sei que vão vir processos trabalhistas. Por mais que eu tenha zelado para que não tenha feito nada errado. Mas eu preciso me preparar para isso. Então, nesta hora, é Deus que lhe sustenta. A hora da perda, é Deus que me sustenta. Bem como na hora da alegria. É Deus que provê para mim o coração. Então, a razão de estar aqui é esta, Deus é misericordioso comigo, por isso Ele merece a minha adoração, por isso Ele merece a minha reverência, por isso Ele merece o meu serviço. Agora, essa é a primeira razão que Paulo diz, adore, porque Deus é misericordioso. Mas como é que eu vou adorá-lo? Como é que eu vou adorar Deus? E Paulo diz, eu peço que vocês, por causa da misericórdia dele, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, é o culto espiritual de vocês. Eu disse há pouco que a ideia da palavra adorar, do verbo adorar, é a ideia de serviço. Mas é tão interessante porque, quando a gente pensa em serviço, quem primeiro serviu foi Deus. Foi Deus que viu que você e eu precisamos, e Ele resolveu, Ele, a Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele resolveu enviar Jesus. Ele viu que você precisava, que você era pecador, que eu sou pecador, queremos viver eternamente em culpa, mas Ele mandou Jesus
para que fosse até a cruz, celebramos isso no fim de semana passado, ele foi até a cruz, morreu no seu lugar, não somente morreu, ressurgiu, para que pudesse hoje continuar sendo o seu Salvador, você não tem um Salvador morto. E esse Deus serviu. Não é que Deus se curvou perante você, é como se você e eu fôssemos superiores, mas Deus se curvou diante da necessidade que você e eu temos de perdão. Agora, se é assim, ao mesmo tempo a ideia do culto tem a ver, e Deus é misericordioso, tem a ver com que o meu culto seja também uma expressão da misericórdia que eu recebi. E daí culto, então, não pode ser apenas domingo, porque aqui sentado, de uma forma passiva, você não tem, nem eu temos como ser misericordioso com ninguém quer que seja, porque, pelo menos aparentemente, você senta aqui ao lado de alguém que você talvez, puxa, a pessoa do meu lado. Mas é a igreja, né? E termina o culto, a gente abraça. E você abraça gente que você nunca viu, talvez. Mas, quando você cruza aquela porta, a oportunidade de ser misericordioso começa. Às vezes eu estou aqui terminando o culto, e antes de acabar a última música, já sai uma multidão aqui. É uma bronca isso, gente. Espero que eu terminar. Mas eu imagino que alguns de vocês saiam mais rápido, porque, puxa, eu parei em fila dupla, eu parei atrás de alguém. E eu não quero que a pessoa bata no meu carro. Então você sai correndo. Estou brincando aqui, ninguém faz isso aqui na igreja, né? Mas é quando você atravessa, realmente alguém parou atrás do seu carro, você marcou horário para almoçar, e a pessoa para. Quando ela chega, você fala, que é isso? É isso que crente faz? Nem dá tempo a pessoa se justificar. Essa semana eu passei uma situação assim, gente. Estava aqui na Giovanni, naquela faixa que agora não pode andar mais por causa do ônibus, e eu vi que alguém estava chegando, tentando furar a fila. E bateu no meu carro. E foi embora. E eu, numa hora de loucura, saí atrás dele. Me senti ali o super-homem, poderoso por Deus. Fui atrás do cara lá. E tinha 4 carros na minha frente, eu saí pela faixa, não podia entrar, errei. Aí consegui encostar atrás dele. Aí saí do meu carro, me enchi de força. Quando cheguei para ele, falei, baixa o vidro. Aí ele falou, eu falei, moço, você bate no meu carro e foge. Ele falou, moço, me desculpe. Ainda bem que ele não falou, puxa, pastor Lisânias. Mas, naquela hora, a minha vontade era estrangulá-lo, porque meu carro saiu da funilaria umas 2 semanas. Aí, sentamos, fomos ali do lado da rua. E eu fiquei, Deus, que estranho, né? Eu vou falar sobre adoração domingo e faltou-me misericórdia com esse rapaz. Especialmente que ele falou o que ele faz. Ele não tem dinheiro para pagar o concerto, o salário dele é muito baixo. Mas eu estava com tanta raiva. Quem é que não passa por isto? E nós somos testados a cada instante a poder dizer, Deus, eu não estou sendo misericordioso. Mas ainda bem que Deus não me cobra de uma forma tão profunda. Quando eu falo, mas eu digo, Deus, obrigado, porque você foi misericordioso comigo. Ajude-me a ser misericordioso com esta pessoa. Me ajude a te adorar num contexto que eu estou cheio de raiva. Muda o meu coração. E aí, o texto diz que eu preciso cultuar a Deus todo dia. Agora, como é que eu cultuo? Ele diz que esse culto devia ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No Antigo Testamento, como eu falei há pouco, a pessoa levava o cordeiro perante o sacerdote. Era um sacrifício morto, porque o sacrifício só subia depois que o cordeiro morria. Mas agora, pelo fato de a gente ter crido em Jesus, nós somos pessoas vivas. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino da sua luz. Nós somos vivificados em Cristo. Então, de certa forma, o seu sacrifício já é vivo, o seu culto já é um culto oferecido por pessoas vivas, porque você foi vivificado em Jesus. Mas aí que entra o aspecto da misericórdia. Se eu fui vivificado em Jesus,
o meu culto, que não é apenas no domingo, ele é de segunda a domingo, tem que ser esse culto que reflete aquilo que Jesus está fazendo em mim. E enquanto eu me deixo controlar pela minha ira, ou pela minha raiva, isso quer dizer que esse processo de vivificação ainda está trabalhando, até o dia que ele voltar, vai continuar sendo trabalhado, mas é a partir disso que eu posso dar um culto a Deus. Eu quero realmente que a minha vida, de segunda a segunda, reflita a misericórdia que o Senhor teve comigo, para que eu possa te adorar. E daí eu entrei em contato com aquilo que dentro de mim não reflete Jesus ainda. Agora, quando eu venho para o culto, ou vivo no culto de segunda a segunda, eu não tenho que prestar um sacrifício cada vez, porque o sacrifício já foi feito na cruz. Mas porque foi feito na cruz, eu posso me apresentar e dizer, Deus, eu quero te cultuar. A despeito de ter querido bater naquele rapaz sexta-feira. Aqui eu fiquei com raiva, está aqui o meu pecado, confesso o meu pecado. Me ajude a ser misericordioso com aquele rapaz, porque até com ele, perante o Senhor, eu estou oferecendo um culto ao Senhor. Isso é um sacrifício vivo, por causa do que Jesus fez por mim. Mas ele pede também que ofereça o sacrifício a Deus, que eu não somente vivo, mas ele é santo. Santo aqui não tem a ver com nunca pecar. Santo aqui tem a ver com a decisão que você toma, que eu tomo, de que realmente eu vou ser separado para o uso de Deus. Eu sou separado para que o meu dia a dia realmente glorifique Deus. Eu tenho uma caneta aqui, isso é só uma ilustração, eu ia trazer uma caneta muito melhor do que essa, mas não achei na hora. Eu tenho uma caneta de uma marca muito cara. Alguém me deu alguns anos atrás. Eu só uso de domingo aquela caneta. É a caneta para ver Deus. Porque eu perco muita caneta. Então, eu raramente uso dia de casamento. Uma vez eu fiz um casamento e na foto apareceu os noivos assinando. Era uma caneta Bic. Falei, caramba, dia de casamento, caneta Bic. Então, sempre tem uma caneta reserva para eles usarem. Não é essa aqui. Mas essa caneta aqui, se fosse aquela caneta cara, ela tem um propósito. Eu falei, eu só vou usá-la para o noivo assinar a ata do casamento. Então, quando eu uso aquela caneta para escrever outras coisas, eu estou prostituindo a caneta. Estou usando-a para o fim para o qual ela não foi criada. Então, a ideia de santidade, ela não carrega em si mesma, primeiramente, a ideia de eu não peco, mas carrega a ideia de eu me ofereço a Deus e vivo apenas para agradá-lo. E daí, você se oferece a Deus e vive apenas para agradá-lo? Não aqui apenas, porque aqui é fácil. Aqui a gente não briga com ninguém. Aqui a música é boa. O pastor quer demorar para falar muito, mas aguenta o pastor da igreja. Mas o fato é que a minha vida, ela é santa, na medida que eu digo, Deus, aqui, eu quero viver apenas para agradar o Senhor. Isso é delicado, porque isso afeta realmente você de segunda a segunda. É quando você lida com seus filhos em casa. A maneira como você os trata. Se você diz, obedeça porque eu sou seu pai. Você já ganhou o coração deles? Consegue ter tempo com eles? Ou então falar para a esposa, obedeça, porque a Bíblia diz que é para a mulher submeter-se ao marido. Aí quando a mulher é desbocada, ela fala, mas a Bíblia diz que é para o marido amar a mulher como Jesus amou a igreja. Aí dá um troco, né? Mas o fato é que ser santo implica que eu vou viver cada dia para agradar a Deus. Por isso, culto não é apenas domingo. Culto é na empresa. Quando você tem um presidente, um diretor, um chefe duro de engolir. Aí no cafezinho, né, que você vai tomar com seus colegas, estou debaixo do mesmo chefe, alguém fala, puxa, você viu o que ele fez hoje? O cara perde até o nome, né? É ele, perdeu o nome. Você viu como ele é chato? Aí você fala, amém. Você se envolve em conversas que realmente não tem a ver com alguém que é santo.
Então, adoração, Paulo diz, se apresentem a Deus. O verbo que ele usa, que se ofereçam, é um presente contínuo, é um imperativo no presente contínuo. É uma ordem. Mas era como se ele falasse, vivam diariamente, oferecendo-se a Deus, como sacrifício vivo, santo. Outra palavra é um sacrifício agradável. E o que é agradável a Deus? Minha mãe, eu sou nordestino, vocês sabem, pelo menos na minha casa, a gente pouco comia verdura. Não porque não tinha, tinha. Mas a salada vinha para a mesa e embora parecia que ninguém tocava. Minha mãe nunca gostava de comer verdura, comia pouco, mas ela comia. Ela falava, filho, você não gosta de jiló? Você não gosta de quiabo? Eu falava assim, que negócio gosmento. E um dia, eu comi o quiabo que ela fez. Foi a última vez, a primeira e última. Mas não, quando eu comi aquele quiabo, os olhos da minha mãe brilharam. Por quê? Porque eu agradei, porque eu fui obediente. E a ideia de agradabilidade aqui carrega a ideia de eu faço porque Deus gosta. Uma vez Deus falou para Saul. Saul quis oferecer um sacrifício a Deus que não era papel dele, era papel do sacerdote. Ele foi oferecer um sacrifício a Deus, que ele não podia. E Deus falou, é melhor obedecer do que sacrificar. O que vale é a minha intenção. E quando eu desobedeço, quando eu não faço o que Deus quer, ou eu faço o que Ele não quer, eu estou desobedecendo. Agora, Deus não é aquele Deus que fica lá em cima com a lupa, né? Vou ver o que Lisânias pisou na bola. E cada vez que eu piso na bola, Ele desce uma pancada. Não. Deus é compassivo. Deus percebe como você é. Deus percebe como eu sou. Deus percebe que o centro do meu coração muitas vezes não é Ele, sou eu mesmo. Mas Deus me dá o tempo para que o meu coração mude. Mas a ideia de culto básica é obediência. E ninguém obedece na base da própria força. Tem algumas coisas que para você é fácil obedecer. Para outras coisas não. Eu também sou assim. Tem coisas que, na linguagem mais coloquial, parece que a gente faz com o pé nas costas. Mas tem outras que mexe com o seu ego, mexe com o seu ser, mexe com a sua pergunta, será que realmente é assim que eu tenho que ser? Será que é assim que eu tenho que ser, levar desaforo para casa, como minha vontade era dar o troco da forma como a pessoa falou comigo? Será que eu realmente tenho que ser sensível, gracioso com aquele que não é gracioso, nem sensível para comigo? Será que eu tenho que orar por um governo que eu posso achar, é sua liberdade de achar ou não, que o governo é bom ou ruim? Como é que eu oro por um governo que eu acho que não é bom? Se assim você pensa. Mas muitas vezes eu tenho que dizer, Deus, a minha vontade não é esta. Nesta hora, a minha vontade é desobedecer o Senhor. Mas eu vou fazer isto porque eu sei que é isso que o Senhor se agrada. Então, aqui está o meu culto. O Senhor sabe de coração que minha vontade não é esta. Para mim, até eu acho que eu seria mais feliz se eu desobedecesse. Mas eu quero viver uma vida de adoração. E aqui está a minha vontade. Eu quero que o Senhor quebre a minha vontade. Você consegue fazer isto? Não. Ontem aqui fiz o casamento, fizemos o casamento da Denise e do Tiago. Vocês que me vêm fazer casamento já cansaram de me ouvir dizendo, né, que casamento é uma aliança de amor incondicional entre os dois e Deus. Mas eu costumo dizer que essa aliança incondicional é loucura. Porque há 41 anos eu falei para a Teca, eu vou te amar incondicionalmente. Na Igreja Batista do Calvário, no Rio, dia 15 de 2 de 75. Mas em 41 anos, eu acho que muitas vezes eu quis mais que ela me amasse do que eu amasse. Porque, na realidade, casamento
tem a ver com essa aliança, para a gente dizer, eu vou te amar até que a morte nos separe, incondicionalmente, mas a gente espera que o outro cumpra a parte dele, e eu só o amo quando ele cumpre a parte dele. Mas Deus não age assim comigo. Deus me ama incondicionalmente. Mas como é que eu posso refletir isso para minha esposa, para os meus colegas? Porque eu quero ser servido. Eu quero que o outro seja como eu gostaria que ele fosse, não como ele pode ser. É aí que eu tenho que dizer, Deus, eu quero depender do Senhor, para eu poder ser agradável a Ti. Porque a minha vontade é agradar a mim mesmo e não ao Senhor. Por isso, de uma certa forma, a ideia de sacrifício aqui realmente comunica alguma coisa que não é tão fácil. Porque o animal morria antes de ser culto, e hoje você e eu precisamos morrer. Morrer para o nosso ego e deixar que Jesus brilhe na minha vida. Então isso se torna adoração. Por isso, Paulo diz, adore de coração por causa da misericórdia e ofereça o seu corpo. A ideia que Paulo tem aqui de corpo, não é que ele não está somente pensando em braço, mão, cabeça. Ele está pensando no seu ser total. É o meu ser total. É o meu corpo inteiro, como o meu ser total que é dado a Deus. E algumas vezes a minha mão não funciona de acordo com a minha cabeça diz. Não que eu seja doente, mas a cabeça diz, obedeça a Deus. Mas a sua mão diz, não vou obedecer. Sabe quando isso acontece? Vai acontecer. Na minha igreja não acontece isso. Está na igreja lá fora, né? Não sei quando já entregaram a declaração de renda de 2015. Você tem que alistar tudo que você ganhou. Mas tem algumas coisas que você pergunta, será que eu tenho que incluir isto? O outro não incluiu. Por que eu vou incluir? Então, sua cabeça pensa, bom, o certo é incluir, mas os seus dedos, quando estão digitando a sua declaração, talvez não respondem ao que a cabeça diz. O que Paulo diz é o ser total. É você como um todo que diz, Deus, aqui está o meu corpo, em adoração ao Senhor. Daí, especialmente baseado na gramática do texto, adoração é algo contínuo, não é só domingo. É de segunda a segunda, em que eu posso dizer para Deus, Deus, obrigado, porque o Senhor é misericordioso. Eu merecia estar vivendo com culpa, mas a culpa o Senhor levou, e por causa disso, aqui está a minha vida. Então, quando eu perguntei para você no início, de quantos cultos você participou, é uma pegadinha, né? Porque, na realidade, o texto diz que eu devo viver em culto, de segunda a segunda, 24 horas por dia, porque eu não tenho como sair da presença de Deus. E a minha presença de Deus, na minha presença perante Deus, devia ser algo agradável, algo santo e algo vivo. Agora, como é que isso é produzido na minha vida? Daqui a 2 semanas nós vamos explicar como é que isso é produzido na minha vida. Mas simplesmente uma coisa para terminar. Versículo 2, ele diz, não se amoldem ao padrão do mundo, mas deixem-se ser transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que me anima nesse texto é que é uma voz média no Novo Testamento. Eu não posso me transformar. É algo de fora que me transforma. Esse algo de fora que me transforma para prestar este culto é Deus. Mas o que é que Deus usa para produzir essa mudança no meu interior? A palavra dele. E a coisa mais simples que
eu posso dizer que, vamos aprofundar isso daqui a 2 semanas, mas a coisa mais simples é, deixe-se moldar pelo que a palavra diz. Mas se eu não tenho tempo com a palavra, como é que a palavra vai me moldar? Se eu me satisfaço apenas com o domingo, que são 30, 40 minutos no máximo, e de segunda a segunda. Então, se eu quero prestar um culto a Deus, eu preciso entender que eu vivo a semana inteira moldado ou sendo pressionado pelos padrões do mundo. Como é que muda? Deixando que a palavra penetre no meu coração. Mas isso nós vamos voltar daqui a 2 semanas. Mas eu queria acentuar, terminando, 2 perguntas. Eu cultuo a Deus de segunda a segunda? Eu cultuo a Deus de segunda a segunda? Não é uma pergunta para gerar culpa, mas é uma pergunta para lhe encorajar a pensar. Se eu fui alvo da misericórdia de Deus, por amor a Ele, eu vou cultuá-lo de segunda a segunda. E não apenas aqui no domingo. Mas, de segunda a segunda eu não tenho um vocal aqui na frente, uma banda, um pregador. O que é que me capacita? Aquela experiência minha com aquele rapaz que bateu no meu carro foi marcante. Porque naquela hora que eu saí do meu carro, com o sinal fechado, eu fui lá e disse, baixa o vidro. Eu sabia que eu estava agindo na minha própria força, eu escolhi ser grosseiro. E você sabe o que na semana lhe ameaça para não agir como Deus gostaria que você agisse. Você sabe, eu sei quais são os meus pontos fracos. Você sabe, eu sei o que durante a semana me tira do contexto de adoração. E é nesta hora que eu tenho que dizer, Deus, eu quero te adorar mesmo aqui. Não é a minha vontade. A minha necessidade é me satisfazer. Mas aqui eu quero te adorar. Para que quando eu for domingo ao culto comunitário, eu possa ir ali com alegria. Eu possa cantar com alegria. Mesmo que você não cante, mas você possa estar aqui alegre. Eu posso orar com expectativa. Eu posso ter a minha cabeça aberta para ver a tua palavra. Mas eu quero te adorar não somente hoje, mas a semana inteira. Então, terminando, 2 coisas. Estou adorando a Deus de segunda a segunda? Segunda pergunta é, onde para mim é difícil adorar Deus? Naquele instante, eu dizer, Deus, aqui está o meu corpo, eu quero te adorar de uma forma agradável, santa e viva. Vamos baixar a cabeça para uma última oração, antes de cantarmos a última música. É o seu tempo com Deus agora. Talvez seja um tempo de confissão. Você dizer para Deus, Deus, o Senhor sabe que nisto eu não te adoro. Eu não te reverencio porque nisto eu estou buscando o meu próprio prazer. Confesse isto a Deus. Ele não vai se escandalizar, mas Ele vai lhe acolher nesse momento de confissão. E a segunda coisa que eu queria encorajar você a fazer nesse momento é dizer para Deus, Deus, eu confessei, mas agora eu quero que nessa área da minha vida, em que eu não te adoro ainda, que eu não faço, que eu não ajo como o Senhor gostaria. Eu quero admitir a minha impotência aqui, mas pedir, capacita-me. Se realmente você quer adorar a Deus, dizer, capacita-me, Senhor.
Capacita-me para adorar quando eu estou com pessoas que eu não gosto de estar junto delas. Capacita-me para ser misericordioso com aqueles que me ofendem, que tentam aproveitar de mim. Capacita-me para perdoar quem precisa ser perdoado. Capacita-me para amar o difícil de ser amado. Eu sou difícil de ser amado, mas o Senhor me amou através de Jesus. Eu quero ter essa mesma atitude. É entre você e Deus agora, se você quiser falar assim para Ele. Ó Pai, queremos nesse instante realmente oferecer o nosso ser total para o Senhor. Cabeça, tronco, membros, mente, intenções. Porque quero, eu pessoalmente, eu creio que muitos meus irmãos aqui, todos querem. Esta vida de adoração ao Senhor, de reverência, de servir com o nosso interior primeiro. E queremos ser uma igreja que realmente adora. Por causa da cruz, está na nossa marca. Uma cruz que reflete o teu amor por nós, o teu amor infinito derramado através de Jesus morrendo na cruz e ressuscitando. Nós queremos viver o topo da cruz, que é te adorar. Não somente aqui, mas de segunda a segunda. E agora de coração queremos cantar esta última música, também como expressão da nossa adoração a Ti, como gratidão. Queremos cantar, porque Te amamos. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém.